Olá, olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora dar mais um pulinho para dentro da nossa permissão para sentir. À medida que a gente vai conhecendo cada vez mais, a gente pode aprofundar muito mesmo. Na semana passada, nós falamos sobre juízes ou cientistas de si. A diferença de quando eu estou querendo buscar a percepção para que eu possa evoluir e quando eu estou simplesmente julgando, criticando, culpando alguém frente à sua atitude, comportamento e emoção. E que nessa situação, normalmente, a gente nega, negligencia, exclui as emoções e não consegue crescer. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios, o benefício de uma inteligência emocional, o benefício de eu aprender a lidar com as minhas emoções, o benefício de eu me conhecer, de eu me regular para que eu possa saber lidar mais com as adversidades da vida, mais com as intempéries, mais com os humores, perceber que nada é pessoal, perceber aonde eu posso continuar a minha evolução, independente da opinião dos outros. Deixe que pense, que diga, que negue, que fale. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido para vir navegar junto comigo aqui através do conteúdo do Mark Brack, Permissão para Sentir, onde eu leio alguns aspectos do livro, comento para que a gente possa ir evoluindo com bastante fidelidade ao conteúdo do autor, trazendo junto minha complementação, a minha percepção e a minha forma de ver e de trazer as terapias holísticas para a evolução das pessoas. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já te inscreve aqui no canal e saiba que toda quinta-feira tem mais um pouquinho de Mark Brackett para a gente poder evoluir. Tu pode voltar lá em todos os outros que eu já falei antes, desde o começo, e depois tu segue acompanhando aqui para a gente continuar nessa jornada. Se tu quiser outros conteúdos, toda terça-feira eu trago então Eckhart Tolle, O Poder do Agora, para que a gente possa também evoluir. Já tinham outros 2 livros que encerraram, como A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, ou O Amor que Nos Faz Bem, do Juan Garriga. São outras playlists que tem aí também que tu pode aproveitar e maratonar no meu canal. Vamos lá para o conteúdo de hoje? Bora, sem mais delongas! Vamos falar então sobre os benefícios. Quanto mais a gente consegue entender a nossa identidade emocional, nossa inteligência emocional, mais a gente consegue entender os benefícios de como lidar com isso. Principalmente para líderes. Atenção, líderes! Se você quer ser um bom líder, aprenda a lidar com as suas emoções para que tu possa evoluir. Depois eu vou dar mais uma dicasinha bacana. Tem uma playlist aqui no meu canal também, chamado Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional, onde eu ensino a pessoa a aprender a regular as suas emoções. Aprender a sentir, causar, sofrer, e quanto mais eu compreendo a emoção, mais eu tenho uma habilidade emocional, mais eu estou preparado através dessa simulação a lidar com as adversidades. Vamos lá, chega de delonga, Ricardo, vamos para cá para o conteúdo, bora! Então, voltando aqui, né? Estamos todos familiarizados em primeira mão com as dramáticas sensibilidades e desregulações emocionais que vêm com a adolescência. Eles podem prejudicar o sucesso até mesmo dos alunos mais esforçados e sagazes. Isso não diria só dos adolescentes, né, gente? De todo mundo, de todo mundo. Ainda outro dia estava vendo uma matéria de uma pessoa que numa briga do trânsito matou toda uma outra família. Por quê? Por não saber lidar com suas emoções. Desregulação emocional. E nessa desregulação emocional, o que faz? Toma uma atitude bárbara dessa? Pra quê? Pra quê? Vamos aprender a lidar com suas emoções, gente. Quantas vezes a gente vai e briga com o chefe, briga com o cliente, briga com outra situação pelo simples fato de não saber lidar com as suas habilidades emocionais. Bora lá. No entanto, a inteligência emocional faz uma grande diferença nesse cenário. A capacidade dos jovens de prosperar mesmo quando os sentimentos positivos ou negativos ameaçam sobrepuja as suas intenções. Está associada às habilidades emocionais mais desenvolvidas. Então a gente precisa perceber que entre os adolescentes, maior inteligência emocional está relacionada a menos depressão e ansiedade e pode ser um fator de proteção contra o comportamento suicida. É fundamental. Por quê? Porque a pessoa que sabe se observar, a pessoa que sabe se amar, ela tem autorresponsabilidade, ela não é dependente emocional dos outros. Então ela se abala menos naquelas situações. Nossa, mas tu não gostou da minha curtida, tu não gostou do meu conteúdo, não teve a quantidade de likes, terminou o relacionamento, acabou. Pronto, história bem linda, não foi daquele jeito, ela simplesmente sabe que aquilo não é algo que define a vida dela, mas sim é uma situação que acontece, que faz parte, porque ela treinou. É que nem o arremesso de cesta do basquete. A pessoa está lá treinando o arremesso, ela está treinando uma habilidade físico-motora. As habilidades emocionais são a mesma coisa, a gente precisa aprender a sentir raiva. Como é que sentir raiva? Como é que sentir raiva? Que hora eu posso sentir a raiva? Né, o karatê, kung fu e tudo mais, todas essas artes marciais ensinam a gente a aprender a lidar com a nossa habilidade. Cada vez mais a gente vem buscando situações de estar longe, distante do convívio das pessoas, mas não tendo ferramentas para que a gente saiba lidar com as nossas emoções. E é quando nós estamos em convívio com os outros, não sabemos lidar. Por quê? Porque a gente
fica aqui preso nas mídias sociais, gerando dopamina, gerando prazer e simplesmente fica ali olhando para aquela rede, assim, e aí eu não percebo quem eu sou, e se eu não percebo quem eu sou, eu não sei defender a minha opinião e a opinião do outro. Simplesmente ver a opinião do outro, e aí, é boa, não é boa, é ruim, e eu não sei o que é a minha opinião, é o que acontece, eu me frustro. Como eu me frustro, o excesso de frustrações, o acúmulo de frustrações leva à depressão, e essa depressão leva esses jovens a um comportamento suicida. Então a gente precisa aprender a se observar, aprender a se validar para que eu saia dessa dependência dos outros. Vamos adiante. Então aqueles que têm mais inteligência emocional, eles também são avaliados pelos próprios adolescentes e por seus professores como sendo de convivência mais fácil do que os alunos com habilidades menos desenvolvidas. Além disso, há dados sugerindo que a inteligência emocional está relacionada à pontuação mais alta nos exames de admissão das universidades, maior criatividade e melhores notas entre os alunos do ensino médio universitário. Então percebam, gente, à medida que eu tenho mais habilidade emocional, eu sou uma pessoa mais confiante, eu sou uma pessoa mais responsável, eu sou uma pessoa mais criativa, sou uma pessoa mais proativa. O que acontece? Nós estamos mudando daquela época feudal, onde eu simplesmente tinha que ser uma mão de obra braçal, mas para eu ser um ser pensante, não é ser realmente um homo sapiens, eu preciso ser homo sapiens sapiens filin. Não basta eu saber que eu sei, eu tenho que saber que eu sei, eu tenho que saber o que eu sinto, para que eu consiga, então, ir adiante. Se eu não sei o que eu sinto, eu estou empacado lá ainda naquele homem limitado. Num outro estudo, a inteligência emocional se mostrou um indicador de sucesso acadêmico, que fica acima da garra, um indicador bem conhecido nas realizações, nas organizações também. Benefícios. Os benefícios não desaparecem quando chegamos à idade adulta. Indivíduos com a pontuação mais alta nos testes de inteligência emocional, eles tendem a relatar relacionamentos melhores com amigos, pais, parentes e parceiros românticos. Faz sentido? Total sentido. Por quê? Porque aquela pessoa que se conhece, aquela pessoa que se ama, aquela pessoa que é responsável, ela não vai imputar as suas responsabilidades no outro e vai saber quais são os limites e as limitações do outro. E aí nisso ela não cria frustrações, não cria expectativas de uma coisa que não faz parte. E mesmo quando tiver, ela vai trazer com verdade, com uma chamada técnica revelação amorosa, de poder dizer: uau, eu esperava que tu fizesse tal e tal atitude, comportamento, eu vou procurar lidar com essa emoção, mas eu queria compartilhar contigo. E a outra pessoa, ao ouvir aquilo, ela vai perceber: uau, eu nunca tinha pensado que tu poderia ter esperado por isso. Na verdade, eu estou percebendo que eu estou agindo como era o meu padrão familiar, e eu estou entregando o melhor daquilo que eu aprendi, mas eu gostei dessa sugestão que tu trouxesse. Eu vou começar a avaliar, ver se eu sei lidar com isso, se eu posso aprender, de repente, essa habilidade, que daí pode ser algo que eu venha a gostar de entregar e tu de receber. Olha que barato. Mas sempre a partir de um ponto, de uma base, de uma premissa de ter uma boa inteligência emocional. Eles são mais propensos a interpretar com precisão os sinais não verbais e a entender os sentimentos do outro e a saber quais estratégias podem ajudar a outra pessoa a sentir algo com maior ou menor intensidade. Mais ou menos como eu estava trazendo. E aqui tem um outro aspecto muito importante, gente. Entra no ponto da compaixão. Eu já trouxe na semana passada, no conteúdo de juízes ou cientistas de si, de um exemplo de uma vez que aconteceu comigo, né? De ver uma pessoa que estava lá muito brava, irritada, esbravejando, e eu simplesmente fui lá e abracei essa pessoa. Eu disse: vamos lá, eu tô te vendo, eu sei onde é que tu tá. Na verdade, tu tá com uma insegurança gigante, tu tá querendo brigar porque tu tá com medo de ter alguma desaprovação, alguma coisa. A melhor defesa é o ataque, tu tá querendo atacar para ver se tu intimida aquela outra pessoa, mas tu não sabe o que fazer e tu te sente completamente inseguro e separado de outras pessoas. Então, a partir do ponto que eu trouxe aquele abraço, fiquei os 60 segundos ali abraçado, que traz uma regulação emocional, aquela pessoa sai daquela adrenalina toda, volta para um ponto intermediário e começa a refletir: opa, o que é verdade nisso? Como a gente pode construir uma outra possibilidade? Sim, realmente tem uma parte em mim que está enxergando que está todo mundo contra mim e eu não sei como lidar com isso. Ponto. Aí a gente tem oportunidade de crescimento, a gente tem oportunidade de desenvolvimento e não de combate, e não de disputa.
Pesquisas também vincularam a inteligência emocional a resultados importantes para a saúde e para as carreiras, incluindo menos ansiedade, depressão, estresse, esgotamento, além de maior produtividade e capacidade de liderança. Líderes, bora trabalhar sua educação emocional. Não sabem com quem? Procura. Tem o atendimento individual, tem o grupo, qual a função do problema, tem uma jornada junto com outros 2 parceiros terapêuticos, que é um novo ser para que tu possa mergulhar dentro desses gatilhos que estão te impedindo e tu poder evoluir. Entre em contato, link na bio lá, para que a gente possa ver uma dessas maneiras de tu aprender a lidar com as tuas emoções. Indivíduos com pontuações mais altas de inteligência emocional também tendem a ter um melhor desempenho, especialmente em trabalhos voltados para os serviços e aqueles que envolvem contato com clientes. Por quê? Porque aprende a lidar com aquela pessoa, não tem que empurrar, sabe que nada é pessoal, sabe que não está entrando em conflito, que não vai ganhar ou perder, sabe que é uma construção e nessa construção consegue criar diálogo para que todos consigam evoluir. Pense, os motivos pelos quais você volta à mesma cafeteria no restaurante poderia ter mais relação com o modo como o barista faz você se sentir do que com o café ou a comida, não é verdade? Sim, um bom atendimento às vezes faz toda a diferença. Quantas vezes a gente volta naquela loja, pô, aquela pessoa lá é fantástica, ela me deu o tempo, ela trouxe a instrução, ela respondeu, tirou as minhas dúvidas, não empurrou ali o que eu tinha que comprar ou não, ela simplesmente soube respeitar. Eu me lembro uma vez que eu estava numa loja aqui em Porto Alegre, ainda não morava aqui, e era uma loja da Mercedes. E lá naquela loja da Mercedes, nitidamente naquela época eu não tinha condições, como ainda não tenho, de ter aquele Mercedes que eu fui olhar. Mas o vendedor me atendeu com uma categoria, assim, explicando tudo nos mínimos detalhes. E aí no final eu disse para ele, parabéns, muito obrigado pelo teu atendimento, pela qualidade. Eu acho que o dia que eu tiver essa capacidade financeira eu vou comprar esse carro, ou vou te procurar para comprar o carro. Ele disse, olha, meu amigo, eu já atendi tantas pessoas aqui, já chegaram pessoas com uma cara de riquíssimos e tudo mais, e não tinham dinheiro para comprar o carro, realmente não tinham. Já chegaram pessoas de chinelo e de bermuda e levaram em dinheiro o carro. Então, quem sou eu? Eu sei que cada vez que eu estou procurando vender, eu estou me aprimorando, eu estou buscando a me aperfeiçoar, eu estou buscando entregar o meu melhor. E não cabe a mim julgar os outros, e sim cuidar da minha melhor entrega. Então, quando a gente vai tendo uma boa inteligência emocional, a gente sabe como que pode se aperfeiçoar, ao invés de ficar julgando o outro pela capa do livro. Dois estudos das habilidades emocionais se correlacionam com o surgimento da liderança e que definia como o nível de influência exercida sobre os colegas por alguém que não está numa posição oficial. Outros estudos mostram a associação promissora entre inteligência emocional e liderança transformacional. Aquele que os líderes motivam e inspiram seus subordinados a trabalhar em prol de uma visão em comum. Claro, porque eu estou querendo buscar motivação naquelas pessoas como um todo, para que todo mundo enxergue a sua autorresponsabilidade e com sua autorresponsabilidade vejam o objetivo final da empresa, do crescimento. E não as disputas, como antigamente tinha, era muito comum. Já trabalhei em empresas que tinham disputas de departamento, né? O operacional versus o comercial. Não, para quê, gente? A gente tem que remar para o mesmo lado, senão a gente não tem resultado. Quando você tem habilidades emocionais para ser percebido pelos seus pares como sendo mais sensível, se relaciona melhor com colegas e parceiros românticos e é visto como alguém mais confiante e seguro. Por quê? Porque aquela pessoa que sabe as suas habilidades, que não explode por qualquer coisa, que consegue entender, que consegue perceber o lado do outro, é sempre uma pessoa muito mais bem vista, muito mais segura, muito mais estável do que aquela pessoa que oscila, que morre de ciúmes, que está sempre julgando, criticando a outra pessoa, arranjando defeitos na outra pessoa, porque na verdade não quer ver os seus defeitos. Está sempre querendo apontar no outro. Se tu é assim, abre o olho, magnata. Vários pesquisadores examinaram se as habilidades emocionais podem ser aprendidas em intervalos breves. Sim, um estudo descobriu que atletas designados de forma aleatória para participar de 10 oficinas de 3 horas tiveram pontuações de inteligência emocional significativamente mais altas pós-teste do que antes. Além disso, eles tiveram a pontuação bem mais alta do que os seus colegas no grupo de controle.
Um segundo estudo encontrou resultados semelhantes entre alunos de escolas de administração. Os participantes designados para um curso de inteligência emocional de 16 horas mostraram um ganho significativo de inteligência emocional geral, enquanto as pontuações pré- e pós-teste de seus colegas num curso de controle de atenção, isso é, etiqueta empresarial, não mostraram nenhuma mudança significativa. Olha aí, etiqueta empresarial, ou seja, o que faz a etiqueta empresarial? Simplesmente quer te modular a forma que tu tem que fazer conforme aquela empresa e não te fazer aprender a lidar com as tuas emoções. Isso é que nós temos que aprender a fazer, a lidar com as minhas emoções. A etiqueta empresarial vai dizer, não é de boa índole tu chegar e alterar o teu tom de voz. Ah, ok, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que ficar o tempo inteiro controlando a minha voz. Vai chegar naquele momento que a minha pressão vai estar alta e eu vou explodir alterando o meu tom de voz. Vai ter resolvido alguma coisa? Não vai resolver nada. Por quê? Porque cerceando, negando, excluindo, eu só potencializo mais esses problemas. Agora, quando eu aprendo, quando eu regulo, quando eu experiencio as minhas emoções, eu aprendo qual é a causa e o efeito dela. Eu aprendo a perceber no meu corpo, opa, tá vindo uma onda de medo, opa, tá vindo uma onda de estresse, opa, tá vindo um orgasmo, a gente não sabe quando é o orgasmo. Então, a mesma coisa, a gente aprende a identificar aquela emoção. E quando a gente aprende a identificar aquela emoção, a gente respira, não pira, estufo aqui meu abdômen, aciono meu cérebro, meu nervo vago, vai mandar informação para o meu cérebro de que eu não estou passando por uma situação de medo, de estresse, de luta, fuga ou paralisia, e eu consigo então lidar com aquela situação com tranquilidade, percebendo mais uma vez que nada é pessoal. Então, habilidades emocionais, vamos lá. Dar a si mesmo e aqueles ao seu redor a permissão de sentir não significa que você se torna capacho, que abana o rabinho e que concorda com tudo e com todos e que todo mundo diz e faz. Pessoas com mais inteligência emocional têm a mesma probabilidade de reagir quando atacadas, mas elas terão mais facilidade de lidar com as emoções num confronto e serão mais hábeis em encontrar soluções pacíficas. Vamos lá, vamos dar uma palhinha aqui de uma outra situação, né? No Pétalo a gente aprende que nós temos 3 níveis de consciência. Eu tenho o primeiro nível de consciência, que é aquele da polarização. Ou eu estou certo ou eu estou errado. Segundo nível de consciência já é a dualidade. Eu posso estar certo e o outro também pode estar certo. Eu posso ter 90% de razão e o outro tem 10%, mas aqui é onde 1 mais 1 se torna 3. Graças ao 10 do outro com o meu 90, a gente cria um novo conceito. Senão, a gente ia ficar cada um disputando e ninguém ia crescer. Para chegar no terceiro nível de consciência, onde somos todos um, e eu percebo, então, as várias infinitas possibilidades que eu tenho de expressar. Onde eu estou vendo, eu estou tendo uma opinião lá, mais ou menos expressando isso aqui, ok, e como é que eu me sinto disso? Eu entendo a atitude, eu entendo o comportamento da outra pessoa, eu tenho compaixão, eu tenho um amor incondicional, eu não preciso querer provar ser melhor ou pior, eu estou focado no objetivo em comum, eu estou focado no crescimento, no propósito de que tudo aquilo está fazendo, não existe mais uma necessidade de ganho pessoal ou individual. Não interessa quem é melhor e quem é pior, e sim o todo que a gente está querendo construir. Então, pessoas com mais inteligência emocional têm a mesma... Aqui, não. Na verdade, quer dizer que a pessoa emocionalmente sábia seja perfeita. Não quer dizer, né? Não, na verdade, quer dizer que a pessoa emocionalmente sábia seja perfeita. Você está cansado, com raiva, preocupado com algo e naturalmente pode não parar de pensar antes de reagir. Mas você tem que se dar permissão para sentir até isso. Então você vai perder o controle, você é uma obra em andamento. Se lidou mal com hoje e tem habilidades emocionais suficientes para reconhecer esse fato, talvez se saia melhor amanhã. Então nem sempre é fácil levar em conta a nossa vida emocional e a vida dos outros. Mas, quando crianças e adultos têm permissão para sentir todas as emoções e aprender como gerenciá-las, abrem as portas para a colaboração, para a construção de relacionamentos, para a melhor tomada de decisão, para o alto desempenho e para maior bem-estar. Quase todos os ingredientes essenciais para o sucesso surgem das habilidades emocionais. Por quê? Porque eu não entendo mais que eu preciso estar na luta, fuga ou paralisia, que são os aspectos do nosso cérebro reptiliano quando eu estou em medo. Eu entendo que eu não tenho o que temer. Se eu não tenho o que temer, eu tenho sempre que estar percebendo como a gente pode melhorar e como a gente pode aperfeiçoar e como pode a tua ideia mais a minha ideia a gente poder tornar uma ideia melhor. Aonde faz sentido eu abrir mão da minha ideia, onde talvez faça sentido tu abrir mão da tua, mas a gente consegue crescer, a gente consegue evoluir. Bora, gente.
Aqui ele traz uma situação de palestras, né? Quando ele dá palestras, compartilha as pesquisas, e aí depois ele pergunta para os alunos dele a importância do desenvolvimento das habilidades emocionais. E aí, naturalmente, todos eles concordam que são essenciais e tudo mais, mas eles não se interessam em aprender. Muitos jovens dizem assim, não, assim que eu terminar o ensino médio, assim que acabar as provas, assim que eu for aceito na pós-graduação, e logo eles se tornam adultos. E eles são futuros médicos, professores, comissários de bordo, advogados e tantos outros que dizem e que se sentem estressados na maior parte dos dias. Não é assim que a vida deve ser, mas é como a vida normalmente é, quando as famílias, as escolas e as instituições para as quais trabalhamos ignoram a importância das emoções. A gente simplesmente, não, depois eu olho para isso, não é que nem terapeuta, não, eu não tenho tempo agora para ir para terapia, não, eu não tenho tempo agora para olhar e desenvolver as minhas habilidades emocionais, não, eu não tenho tempo para participar de um grupo ali com o Ricardo, não, e aí o que acontece? Vai, explode, entra em separação, fica julgando a esposa ou o marido, cria conflito no trabalho, cria problemas, está estressado, entra em depressão, acumula emoções, como várias dessas daqui, ó. Olha quantas emoções aqui, vai acumulando as emoções, não vai sentindo as emoções, e aí depois precisa de um atestado porque está em burnout, porque não sabe lidar. Por quê, gente? Pelo simples fato de que não aprendeu a treinar antes. É o mesmo que eu chegar e eu precisar fazer uma viagem internacional para falar um outro idioma e eu não fiz nenhuma aula daquele idioma. Eu vou chegar lá, vou morrer de vergonha, vou passar mal, vou brigar com os outros, não vou entender os outros, não vou me fazer entendido. Adiantou alguma coisa? Não, não adiantou nada. Se tu fizesse feito o treino, ou tu chegar para uma partida de futebol, basquete, tênis, tu vai lá para a partida e tu não treinou nunca nada. Tu vai chegar lá e tu vai tomar uma surra, porque as outras pessoas treinaram. Então, bora, gente. A habilidade fundamental é o que nos diferencia da inteligência artificial. A inteligência artificial está aí tomando vários pontos de trabalho de tudo aquilo que é braçal, mecânico, simplesmente que demanda repetição. Até teses aqui, dissertações, perguntas, petições de direito e tudo mais, algumas situações de medicina, basta eu colocar ali quais são as características. Por quê? Porque tem histórico disso. E o histórico disso traz 99,9% dos casos dá esse resultado. Então vai, repete, recorta, copia, cola e vai. A gente tem que aprender a utilizar a inteligência emocional para que nós sejamos criativos. Isso é o que nos distingue. Sentir também, através de eu sentir, eu ter a percepção, utilizar melhor os meus 5 sentidos. Agora, do contrário, eu simplesmente vou ser mais um e vou perder o espaço. Então, ao deixar de abordar o elemento mais significativo da nossa humanidade, que é o que nos diferencia, estamos sufocando o fogo da paixão e do propósito, retardando e distorcendo o crescimento e a maturidade de gerações inteiras e esgotando os adultos que estão lá para ajudá-los a crescer. Habilidades emocionais são o elo perdido da capacidade de uma criança de crescer e se tornar um adulto de sucesso. Cabe a nós começar a revolução na qual a permissão para sentir impulsiona o nosso sucesso de maneiras que ainda não imaginamos. Então eu te convido, acessa a minha playlist ali, Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional. Começa trabalhando medo, começa trabalhando raiva, começa trabalhando eu não quero, começa trabalhando orgulho, começa trabalhando julgamento. Qualquer uma dessas são as atitudes, comportamentos mais comuns que a gente tem na nossa sociedade. E à medida que eu vou me familiarizando com isso, eu vou conseguir identificar nos outros, identificar em mim, e eu vou saber como lidar melhor. Bora, gente! Habilidades emocionais necessárias. Aqui é a técnica dele, né? O ruler, né? Então, primeiro passo, reconhecer o que estamos sentindo. Segundo passo, compreender o que estamos descobrindo e o que sentimos e por quê. Terceiro passo, rotular adequadamente as nossas emoções, o que significa não apenas dizer que estamos felizes ou tristes, mas ir mais fundo, identificar nuances, complexidades. Como que eu estou sentindo isso? Quarto passo, expressar os nossos sentimentos, primeiro para nós mesmos e depois, quando for o caso, para os outros. E o quinto e último passo é regular. Como já dissemos, não é suprimir nem ignorar as nossas emoções, mas usá-las com sabedoria para atingir os objetivos desejados. Então, a partir da próxima semana, nós vamos começar aqui, então, a regular, reconhecer a emoção, compreender como é que é isso daqui. Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado carinho, obrigado pela presença. Se tu gostou desse conteúdo, te inscreve no canal,
curte, comenta e compartilha para aquela pessoa que não sabe lidar com as suas emoções, que precisa aprender, que discute com todo mundo, que briga, que se vitimiza, que sofre com tudo isso, para que ela saiba o quanto é importante que isso é apenas uma habilidade que ela pode desenvolver, que ela pode trabalhar, que ela pode exercitar cada vez mais. E juntos vamos crescer cada vez mais. Se tu precisar de acompanhamento, eu tenho tanto atendimento individual quanto os trabalhos em grupo. Link na bio lá para que tu possa participar mais. Valeu, beijos e abraços, até a próxima. Fui!